Aula número 64, interpretação de texto, O Mostrengo, Fernando Pessoa. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: rei D. João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou três vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que eu só posso, que moro onde ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: rei D. João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer três vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o monstrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, rei D. João II. Esse poema é constituído de 3 estrofes, seguida, cada uma delas terminada por um refrão, rei D. João II. A poesia é muito bela, está ligada à parte épica de Fernando Pessoa, é o épico, é a história de Portugal. Talvez, meramente talvez, é em razão das poesias épicas de Portugal que Fernando Pessoa ocupa entre sua gente um posto de destaque. Está enterrado no mosteiro de São Jerônimo, ao lado de Camões, de Vasco da Gama. Quer dizer, é um herói nacional. Fernando Pessoa é um herói nacional. Isso, talvez, disse, em razão das suas poesias épicas, que descreve toda a navegação, todas as conquistas, o império, o passado, sua gente, seu povo, tal qual Camões fez também em Os Lusíadas. 3 estrofes. As rimas são interessantes, todas elas ocupam a mesma posição. Acompanha comigo. Chamemos na primeira estrofe o mar, rima com voar. Mas a segunda estrofe é a mesma posição. O roço com ouço. É meio toante, mas é rima. E lá embaixo, na terceira estrofe, ergueu e repreendeu. Então é a mesma posição em cima e embaixo. Outra vez lá em cima, observa, B 3 vezes. E 3 vezes na segunda estrofe, eu chamo de B, e 3 vezes na terceira estrofe. E assim é. A mesma posição de rima na primeira estrofe é a mesma posição na segunda estrofe e na terceira estrofe. Os versos, e isso é típico de Fernando Pessoa, não tem o mesmo metro. Talvez ele queira dizer que poesia não é fita métrica, não é régua. Então, um verso tem 10 sílabas, outro tem 9,
o refrão tem menos ainda. Quer dizer, ele não foi obediente na métrica. O que diz o poema? Na primeira estrofe, diz da preocupação, ou melhor, da valentia desse monstro que dialoga na primeira estrofe com o piloto da nave, possivelmente Vasco da Gama. Na primeira estrofe, quem é que ousa invadir o meu terreno? Na segunda estrofe, e quem é esse barco que me perturba, as velas encontra e bate em mim? Na terceira estrofe, se a primeira estrofe é meramente uma narrativa, e a segunda predomina a interrogação, a primeira, o autor está meramente narrando, e depois a segunda estrofe, o predomínio da interrogação, há então a exclamação final, a explosão final. Se na primeira estrofe aquela voz é pálida, neutra, sem emoção, medrosa, é rei D. João II. Na segunda também medrosa, é rei D. João II, mas na terceira, claramente a exclamação vibrante, heróica. E aí está o problema, esse piloto não é meramente Vasco da Gama, esse piloto é o povo português. E ele está dizendo isso na estrofe. Aqui ao leme soa mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o monstrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, el rei D. João II. Vibrante, como o povo. Esse linguajar, essa última estrofe retrata o povo português, que conquistou o mundo, que conquistou a Ásia, que conquistou a África, que conquistou a América, que uniu os povos e levou a religião cristã para todos os continentes. Essa frase é uma frase expressiva. Sou um povo que quer o mar que é teu. Observe comigo no texto as sensações visuais que carregam um ambiente de terror, um ambiente tenebroso, de medo, de pavor. Observa, então, quando lemos Noite de Breu, tetos negros, trevas do fim do mundo, as quilhas que vejo, a parte inferior do navio, de forte madeira, que vai de uma ponta a outra. Observa também as sensações auditivas, as quilhas que ouço ranger da madeira. Voou 3 vezes a chiar. A palavra 3 vezes é colocada no poema 7 vezes. O número é cabalístico. 7 é cabalístico, as vezes que ele colocou no texto. E 3 é cabalístico. Tudo é 3. As crianças, ao pular no rio, querem pular juntamente, conjuntamente, e contam 1, 2, 3. Por que não 4? Por que não 2? O maestro, ao iniciar a música, 1, 2, 3. Por que não 4? Por que não 5? 3 é cabalístico. 3 vezes usado no texto. 7 vezes. Além do mais 3, são 3 pontos. Lembra o triângulo. O início percorre e volta ao seu início. É um número cabalístico. Ele rei D. João II. Segundo é um numeral. O numeral, ele pode ser cardinal, ordinal
multiplicativo, fracionário ou coletivo. Estou consultando o livro de minha autoria, Curso de Língua Portuguesa Jorge Miguel. Os cardinais são representados pelos números básicos. 1, 2, 3. O ordinal indica o lugar ou a ordem que uma pessoa ou coisa ocupa numa sucessão. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O fracionário expressa a divisão da unidade. Meio, um quarto, um terço. O multiplicativo indica quantas vezes um número é maior que outro. Tem o dobro de tua idade. O coletivo denota de maneira exata e precisa um conjunto de pessoas ou coisas. Novena, quinzena, quarentena, grosa, que são 12 dúzias, trintena, onzena, são chamados numerais coletivos. Observe que 100 e 100, 100, quando a palavra estiver sozinha. Eu digo, 100 é só empregado quando imediatamente seguido de um substantivo. Se o substantivo está imediato, eu uso 100. 100 botões. Agora, se são 101 ou 102, então não digo mais 100, eu digo 102 botões. Essa é a diferença de 100 e 100. O 100 que acompanha os substantivos de 1 até 200. Nas enumerações, observe nas numerações de papas, reis, se for até 10, eu uso então o ordinal, Dom João II, Dom João IX, Dom João X, mas agora Dom João XI e Dom João XII, Pio XII e Pio IX, Dom José III, Dom José XIII. Leis, artigos de leis, até o 10. Então, lei número 8.412, artigo 3º, artigo 9º, só, artigo 10 e não 10º. Curiosidade, os relógios, normalmente os ocidentais, a letra 4 em romano está escrito, ao invés de uma letra V e um traço indicando o número 4, tem 4 traços. Então, 1, 2 em romano, 3 em romano e o 4 continua com 4 traços verticais. A tradição é que em Versalhes, é uma tradição francesa, os relógios indicavam assim. E o mundo todo ocidental, para imitar então o prestígio da França, todos os relógios, se os números estiverem em romano, o 4 são 4 palitos e não V menos 1. É muito comum na linguagem popular, ou mesmo literária, usar a sinédoque em relação aos números. Quando a mãe, preocupada com a filha, diz, já te disse 1001 vezes para não sair com aquele rapaz.
Esse 1001 significa infinitas vezes, número incontável de vezes. Senhora, parte tão triste meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, são tão saudosos da partida, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Parte tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. João Rois de Castelo Branco. 100.000 vezes mais do que a vida, 100.000 vezes prefiro a morte. 100.000? Infinitas vezes. Ah, nem 8, nem 80. Ou seja, nem tão pouco e nem exageradamente. Os números têm esse valor que a sinédoque permite, ou até a metáfora às vezes, ampliar o significado ou reduzir o significado da palavra. Nós todos percebemos que Fernando Pessoa se pautou, fez uma intertextualidade com Camões em Os Lusíadas. Capítulo 5 de Os Lusíadas, a partir da estrofe 37, cuida do monstro, do gigante Adamastor. Esse mesmo mostrengo de Fernando Pessoa. E olha, mostrengo ou monstrengo, é a mesma palavra em que aparece. Vamos ver em Camões a intertextualidade com Fernando Pessoa. Ou na ordem direta, é Fernando Pessoa que leu o gigante Adamastor e escreveu seu monstrengo. Vamos ver agora o monstrengo em Camões. Os Lusíadas, capítulo 5, estrofe 37 e seguintes. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares nunca dante navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa vigiando, umas nuvens que os ares escurece sob nossa cabeça aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. Ó potestade! Disse, sublimada, que ameaço divino, ou que segredo, esse crime, esse mar nos apresenta, que maior coisa parece que atormenta. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que esse era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Com tom de voz, nos fala horrendo e grosso que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse, ó gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram grandes coisas, tu, que por guerras cruas tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousa, que eu tanto tempo acho já que tenho e guardo, nunca arados de estranho ou próprio lenho. Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos de nobre ou imortal merecimento. Ouve os danos de mim, que apercebidos estão ao teu soberbo atrevimento,
por longo mar e pela terra, que ainda has de subjugar em dura guerra. Sabe que quantas naus essa viagem que tu fazes fizerem de atrevidas, inimiga terão essa paragem, com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira armada, que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja maior o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança, e não ficará só nisso o dano de vossa pertinace confiança. Antes, em nossas naus vereis cada ano, se é verdade que o meu juiz alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu: quem és tu, que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado? A boca e os olhos negros retorcendo, e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta não gostara: eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram, fui notório. Aqui, toda a africana costa a cabo, nesse meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Camões, o gigante Adamastor, percebeu a intertextualidade com Fernando Pessoa. Olha o momento em que eu declamei, em que ele diz: mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu. O piloto está ao leme, alçado ele levanta, mas levanta da onde se ele está de pé? Levanta o corpo, tal qual lá em Fernando Pessoa, na terceira estrofe, que ele se ergue: eu sou um povo que quer o mar que é teu, já declamando em êxtase, declamando heroicamente. O piloto se ergue, e aqui em Camões, ele está alçado, lhe disse, mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, nossos destinos, quando alçado, estou de pé e ainda me levanto, ergo o corpo para perguntar, sem medo, enfrentando o gigante Adamastor. É o povo português enfrentando os mares nunca dantes navegados. Vou fazer um pedido. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estamos divulgando o idioma nacional, a literatura portuguesa e a brasileira. Estou orientando os alunos que prestam exame de vestibular. Demos aula de toda a literatura. Vimos redação, descrição, narração, dissertação. Estou vendo agora interpretação de textos. Inscrevam no nosso YouTube, divulguem o nosso idioma nacional. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram para se casar, para que fosses nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Triste de quem vive em casa contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer das asas, faça mais rubra a brasa da lareira ao abandonar. Fernando Pessoa. É por isso
que a minha pátria é a língua portuguesa.